Vamos lá, turma. Então, continuando aí, ó, a nossa aula de recuperação, eu peguei aqui um exercício que eu passei para vocês, que foi o quarto exercício, tá? Que eu passei para vocês. Ele fala sobre hidrocarbonetos de cadeia normal e hidrocarbonetos de cadeia ramificada, tá? Esse exercício tem duas questões para vocês resolverem, né? A primeira é para que vocês representem as fórmulas estrutural e molecular dos compostos listados, né? E a segunda questão é para representar as fórmulas estrutural e molecular dos compostos listados também, só que agora nós temos compostos ramificados. Na número 1, são compostos de cadeia normal, onde não tem ramificação, e na questão 2, são compostos de cadeia ramificada, tá bom? Aqui é o inverso. Geralmente a gente inicia, né, falando de nomenclatura, apresentando a estrutura dos compostos para depois nomear o composto a partir de sua estrutura. E aqui a gente já tem a situação inversa, onde a gente tem o nome do composto e a partir desse nome a gente vai montar a estrutura desse composto, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz. Eu peguei aqui dois exemplos, né, e coloquei aqui para vocês da questão 1, a letra A, que é o decano, e a letra F, que é o X13-dieno. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que o nome de um composto é formado por 3 partes. A primeira é o prefixo, a segunda o infixo e a terceira parte é o sufixo. Lembra que o prefixo indica a quantidade de carbonos que tem no composto. O infixo indica para a gente o tipo de ligação química entre os átomos de carbono. E o sufixo indica para a gente a qual função orgânica o composto pertence. Então, quando vocês veem esses nomes aqui, o que vocês têm que fazer primeiro? A primeira coisa que vocês têm que fazer é separar esse nome nas partes que formam ele, que é prefixo, infixo e sufixo. Basicamente é o que foi feito nos exemplos aqui embaixo. Olha só, na letra A, o decano, a gente tem prefixo é dec, infixo é o an e sufixo o. O que isso indica pra gente? Dec indica que esse composto tem 10 átomos de carbono. An indica pra gente que entre esses átomos de carbono do composto a gente só tem ligação simples. E O, que é o sufixo, indica pra gente que esse composto é um hidrocarboneto. A partir dessas informações, a gente consegue montar a estrutura do composto. Na letra F, a gente tem, olha só, prefixo X. X indica pra gente que esse composto tem 6 carbonos, tá? 6 átomos de carbono. 1,3-dien faz parte do infixo. Lembra, dien indica que são 2 ligações, o di indica que são 2 e o en indica qual é o tipo de ligação. Lembra, infixo en indica que a ligação é dupla. Então, a gente tem 2 ligações duplas. E onde estão essas ligações duplas? Em quais carbonos elas estão? Esses números que vêm à frente aí, 1,3, indica então a localização dessas 2 ligações duplas. Uma ligação dupla está no carbono 1 e a outra no carbono 3, ok? E sufixo O indica que esse composto é um hidrocarboneto. Então, a gente já tem também todas as informações para montar a estrutura do composto. Basicamente, o que vocês têm que saber fazer é isso. Separar o nome nas partes que formam ele e colher todas as informações que o nome está fornecendo para que vocês consigam montar a fórmula estrutural. Então, vamos lá ver como é que fica. Prontinho, gente. Vamos lá, então, ó. Aqui já é a correção do exercício. Vou explicar para vocês, então.
Lembra, o composto A, o nome dele é decano. Lembra que a gente tem que separar esse nome nas partes que formam ele. Dec, prefixo, an, infixo, o, sufixo. Prefixo dec indica pra gente que esse composto tem 10 átomos de carbono. Então, a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Infixo an indica que o composto tem só ligação simples entre esses átomos de carbono. Olha só ligação simples entre os átomos de carbono. E o sufixo O indica pra gente que esse composto é um hidrocarboneto, ou seja, em sua estrutura a gente ele só tem carbono e hidrogênio. Então, a gente termina aí de formar a fórmula estrutural do composto colocando os hidrogênios. Ah, mas quantos hidrogênios que a gente tem que colocar? Lembra o quê? Lembra lá do início que eu falei para vocês que carbono sempre faz 4 ligações químicas. Hidrogênio, gente, sempre faz uma ligação apenas, ok? Então, lembra que eu falei para vocês que carbono sempre vai fazer 4 ligações. Nunca vai ser menos que 4, nem mais do que 4, senão vai estar errado. Sempre 4 ligações, ok? Então, olha só, a gente tem aqui o primeiro carbono que está fazendo uma ligação com esse carbono. Então, se esse carbono já está fazendo uma ligação, para que ele totalize as 4 ligações, precisa de mais 3 ligações, que vai ser com 3 carbonos. Então, a gente coloca aqui o H e o 3 subescrito no canto inferior direito ao símbolo do hidrogênio, H3. Indica que aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono. No próximo, a gente tem carbono fazendo 2 ligações já com 2 átomos de carbono. Então, para que ele feche o total de 4 ligações, ele precisa o quê? De mais 2 ligações, que vai ser com 2 hidrogênios, por isso que aqui está escrito H2. Todos os outros carbonos estão na mesma situação, até o penúltimo aqui. Todos eles fazem 2 ligações com 2 carbonos, faltando apenas mais 2 ligações para que eles totalizem 4 ligações. E essas 2 ligações aí são com 2 hidrogênios, por isso que todos eles estão com H2, ok? E o último carbono aqui, ele faz uma ligação simples, né? Se ele faz só uma ligação aqui, ele precisa de mais 3 ligações para que ele feche o total aí de 4 ligações. E essas 3 ligações são com 3 átomos de hidrogênio, por isso que aqui está escrito H3, quer dizer que tem 3 hidrogênios ligados a esse carbono aqui. Então, tá tudo certo, todos os carbonos fazendo ligação, 4 ligações, todos os hidrogênios aí fazem uma ligação apenas, tá? E a gente terminou aí de formar a fórmula estrutural desse composto a partir de seu nome. A questão pede, além da fórmula estrutural, a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Primeiramente, fórmula estrutural, ela mostra a estrutura do composto, ela mostra como que o composto está organizado quando ele forma as ligações entre seus átomos, né? Ele mostra essas ligações, ok? E a fórmula molecular, ela apresenta apenas quais são os elementos químicos que formam esse composto e a quantidade de átomos de cada um. E a fórmula molecular, a gente consegue montar ela a partir da fórmula estrutural. Então, a gente observa aqui nessa fórmula estrutural, a gente tem 10 carbonos, então a gente coloca C10. E se a gente contar todos os hidrogênios aqui, vai dar um total de 22. Então, a gente coloca depois do C10, H22. Sempre nessa ordem, primeiro carbono, depois hidrogênio, ok? Na letra B, a gente tem o eteno. Separa aí o nome nas partes que formam ele. Lembra? Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo et indica que esse composto tem apenas 2 carbonos. Tá aqui, ó, 2 carbonos. Infixo em indica que a gente tem ligação dupla entre esses carbonos. Então, tá aqui, ó, a ligaçãozinha, ligação dupla. Sufixo o indica que o composto é um hidrocarboneto, então ele é formado apenas por carbono e hidrogênio. Lembra aí? Qual a quantidade de hidrogênio que a gente vai colocar nesses carbonos?
Lembra? Carbono sempre faz 4 ligações, hidrogênio sempre faz uma ligação. Então, se esse carbono aqui está fazendo ligação dupla, que é 2 ligações, ele precisa fazer apenas mais 2 para que ele feche a quantidade de 4 ligações. Então, por isso que tem H2 com ele aqui. Então, ele faz 2 ligações com esse carbono, mais 2 com 2 hidrogênios, fechando aí as 4 ligações dele. O outro carbono da mesma forma, ó, ele já está fazendo 2 ligações com esse carbono, então ele precisa de mais 2 que são com 2 hidrogênios para fechar as 4 ligações. Montamos aí a estrutura do eteno. A partir aqui da fórmula estrutural, a gente vai para a fórmula molecular. A gente tem 2 carbonos na estrutura desse composto, então a gente tem C2 e a gente tem um total aí de 4 hidrogênios, H4. Então, essa é a fórmula molecular do eteno, C2H4. Letra C, propino. Lembra, separamos aí o nome. Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo prop indica que são 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Infixo. Aliás, gente, não é propino, não. É propeno, tá? Eu que acabei escrevendo aqui errado, coloquei um i ali, né? Mas é um en, tá? Propeno. Então, olha só, propeno, prop indica que são 3 carbonos. O en, lembra, infixo en é ligação dupla, tá? E essa ligação dupla, tanto faz a gente colocar aqui, ó, pro lado direito, quanto pro lado esquerdo, tá bom? E um dos dois lados a gente escolhe aqui, ok? Aqui tá pro lado direito aqui da estrutura do composto. Sufixo O indica que o composto é um hidrocarboneto, então na sua estrutura só tem carbono e hidrogênio. A partir aqui do carbono e ligação simples, carbono, ligação dupla, carbono, a gente agora completa aí a fórmula estrutural do composto com os hidrogênios que faltam para cada carbono ter um total de 4 ligações. Primeiro carbono está fazendo uma ligação simples aqui, então ele precisa de mais 3 ligações, que são com 3 hidrogênios, para que ele feche as 4 ligações. Segundo carbono aqui, que é o do meio, ele está fazendo uma ligação mais 2, então ele já tem 3 ligações. Para que ele feche 4 ligações, ele precisa só de mais uma com outro hidrogênio, por isso que aqui só tem H. O último carbono está fazendo ligação dupla, 2 ligações. Então, para 4 ligações, ele só precisa de mais 2. Então, aqui tem um H2 com ele, ok? Fechou aí todo mundo, todos os carbonos, 4 ligações, tudo certinho. Fórmula molecular. A partir da fórmula estrutural, a gente faz a fórmula molecular. A gente tem 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios? Soma ali, dá um total de 6, H6. Fórmula molecular, então, do propeno é C3H6, ok? Vamos agora para o composto D. O composto D é o ciclopentano. Olha só, vocês podem falar, professora, mas não tem nenhum prefixo que o nome seja ciclo. Olha só, não sei se vocês lembram de quando eu expliquei isso para vocês em sala de aula. Toda vez que aparecer esse nomezinho ciclo na frente do nome do composto, é porque esse composto é um composto de cadeia fechada, ok? Ciclo indica pra gente que o composto é de cadeia fechada, ou seja, ele forma um ciclo, ok? Então tá. Prefixo, infixo, sufixo. Composto de cadeia fechada que tem 5 carbonos, prefixo pente, indica que são 5 carbonos. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Infixo an indica pra gente o quê? Que entre esses carbonos a ligação é ligação simples. Então, a gente tem aqui, ó, um tracinho entre cada um desses carbonos, indica, então, ligação simples. Sufixo O indica que o composto é um hidrocarboneto, então em sua estrutura só tem carbono e hidrogênio. Agora, o que é que a gente faz? A gente já tem os 5 carbonos com um ciclo fechado, ligação simples, só falta acrescentar os hidrogênios. Quantos hidrogênios? Vai depender de quantas ligações cada carbono já está fazendo. Cada carbono aqui, a gente observa, ó, cada carbono está fazendo 1, 2 ligações. Esse daqui, 1, 2 ligações. O carbono aqui de baixo, 1, 2 ligações. O carbono de baixo da direita aqui, ó, 1,
duas ligações, e esse carbono aqui, duas. Então, se todos os carbonos já estão fazendo duas ligações, eles precisam de mais quantas ligações para que feche o total de 4 ligações? Mais duas. E essas duas ligações vai ser com hidrogênios. Cada carbono tem duas ligações com 2 hidrogênios também, para que eles fechem o total de 4 ligações, ok? Montamos a fórmula estrutural, fórmula molecular agora. Quantos carbonos a gente tem no total? 5, então coloca C5. Quantos hidrogênios no total? 10, H10. Essa é a fórmula estrutural aí do ciclo pentano, C5H10. Letra E, agora sim, a letra E aqui também é cadeia fechada, ó. Ciclo na frente do nome indica pra gente que é um composto de cadeia fechada. Prefixo mais infixo mais sufixo. É um composto de cadeia fechada com quantos carbonos? Prefixo prop indica que são 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Infixo em indica que tem uma ligação dupla. Tanto faz em qualquer um aqui dos lugares a gente colocar essa ligação dupla. Pode ser aqui embaixo, poderia ser aqui do lado esquerdo, poderia ser aqui do lado direito. O importante é que apareça uma ligação dupla, ok? Na estrutura desse composto. Então, aqui ficou aqui embaixo, beleza? Sufixo O indica que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Cada carbono aqui, ó, já tem uma quantidade de ligação. Esse carbono aqui de cima tá fazendo 1, 2 ligações, então ele precisa de mais 2 para fechar as 4, então ele faz com 2 hidrogênios. O carbono aqui de baixo está fazendo uma ligação, mais 2 aqui embaixo, totaliza 3, então ele precisa só de mais uma, por isso que aqui tá só H. O outro carbono aqui da direita, ele tá fazendo 2 ligações aqui, com mais uma, 3, então ele precisa de mais uma só para fazer o total de 4 ligações, por isso que só tem um hidrogênio aqui ligado a ele. Montamos a fórmula estrutural, agora a fórmula molecular. Quantos carbonos no total a gente tem aqui? 3, C3. Quantos hidrogênios a gente tem no total? São 4, H4. Então, a fórmula molecular aí do ciclo propeno é C3H4. Letra F, a gente tem X13-dieno. Então, vamos lá. Separamos o nome em prefixo, infixo, sufixo. Então, vamos. Prefixo X indica que a gente tem 6 carbonos na estrutura do composto. Então, a gente coloca 6 carbonos. O infixo é di-en. Lembra, di indica que é 2. 2 o quê? 2 ligações do tipo dupla. En é ligação dupla. Então, di-en. 2 ligações duplas. E aonde que estão essas ligações duplas? No carbono 1 e no carbono 3. Aí, a gente escolhe qual é o lado que a gente vai pegar para ser o carbono 1. Vai ser pelo lado esquerdo, contando da esquerda para a direita, ou do lado direito, para a gente contar da direita para a esquerda. Tanto faz. Aqui nesse exemplo, a gente pegou da esquerda para a direita. Então, esse daqui, ó, esse daqui é meu carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. No carbono 1, eu tenho uma ligação dupla e no carbono 3 também. Então, carbono 1, ligação dupla, 2, carbono 3, ligação dupla também, ó, tá aí. E todas as outras é ligação simples, ok? Sufixo O indica que é um hidrocarboneto, então só tem carbono e hidrogênio na estrutura desse composto. Então, vamos lá. Primeiro carbono já tá fazendo 2 ligações, então ele precisa só de mais 2 com 2 hidrogênios para fechar as 4 ligações. O próximo carbono tá fazendo 2 ligações mais uma, 3. Então, ele precisa só de mais uma para fechar 4 com o hidrogênio. O próximo, terceiro carbono, está fazendo uma ligação mais 2, 3. Para 4, falta só mais uma, que é com o hidrogênio aqui, ó. O próximo, 2 ligações mais uma, 3. Falta só mais uma para que ele feche 4 ligações, está aqui com um hidrogênio. O próximo carbono, 2 ligações. Então, falta mais 2 com 2 hidrogênios para que ele feche 4 ligações. E o último carbono está fazendo uma ligação simples, então, para que ele tenha 4 ligações, ele precisa de mais 3 ligações com 3 hidrogênios para que ele feche aí
o total de 4 ligações químicas, ok? Essa é a fórmula estrutural. Fórmula molecular. Quantos carbonos a gente tem no total aqui? São 6, então fica C6. Quantos hidrogênios no total? Se a gente somar tudo aqui, vai dar 10, H10. Então, a fórmula molecular aí desse composto é C6H10, ok? Finaliza aqui a explicação sobre como montar a fórmula estrutural de um composto a partir do seu nome. E aí também, né, se a questão pede para que vocês também coloquem a fórmula molecular, a partir da fórmula estrutural, vocês conseguem dizer qual é a fórmula molecular, ok? Bons estudos aí para vocês.